Esta atividade começa a ser gravada a partir de agora para registro junto à grande loja de jurisdição da língua portuguesa, AMOR. Ao ingressar na sala virtual desta atividade, você concorda com a cessão de seus direitos de voz e imagem. Ao ingressar na sala virtual desta atividade, você também concorda automaticamente com a íntegra do que dispõe a Lei Geral de Dados do Governo Federal. A abordagem utilizada nesta palestra é referente ao estudo, à pesquisa, experiências e a leituras de artigo da Rosa Cruz, da Ordem Rosa Cruz da Morte, mas não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz da Morte. A antiga e mística Declaração da Missão da Ordem Rosa Cruz. A antiga e mística Ordem Rosa Cruzes é uma organização internacional de caráter místico e filosófico que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando-o em seu desenvolvimento no espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual dentro da tradição e da cultura Rosa Cruz. Hoje nós estamos no nosso dia do ciclo de palestras Rosa Cruzes. A nossa palestra de hoje é o Frater Márcio Gonçalves, quem dá português, e nessa palestra serão abordadas as antigas crenças egípcias a respeito da transformação, transição e evolução, tal como apresentado no texto chamado Tratados sobre o que está na Câmara Oculta, ou o Anduat. Ela vai ser dividida em duas partes, e a primeira parte ela se concentra principalmente em ajudar a mente do século XXI a entrar no mundo muitas vezes estranho e surpreendente dos antigos egípcios. Vamos fazer uma viagem de volta ao tempo dos faraós para aprender como eles viam o mundo natural e espiritual, como eles entendiam a alma e a justiça e o que era necessário para a evolução da alma. A segunda parte ela propõe uma viagem através do Duat, que não é apenas para a morte, mas é tão benéfica para a vida como um meio de transformação. E o Frater Márcio Gonçalves, ele é bacharel em Ciência da Computação, com especialização em Gestão da Tecnologia da Informação pela Universidade de Guarulhos e pós-graduado em MBA de Gestão Estratégica pela FEA, na USP. Membro da Ordem Rosa Cruz, AMOR, e da tradicional Ordem Martinista. Membro desde 1992 da Loja Rosa Cruz Guarulhos, atuando em equipes ritualísticas e iniciáticas. Mestre emérito da Epitada Martinista Guarulhos. Esse é um evento da Loja Rosa Cruz Distrito Federal, ano Rosa Cruz 3374. A proposta como a palestra é dividida em duas partes, e a segunda parte é uma parte onde se faz como se fosse uma meditação, de acordo com o meu palestrante, bem aprofundada. Então, nós não vamos abrir fórum depois da palestra. Eu acho que todos vão sentir a necessidade de refletir mais ainda sobre o tema. Ok? Frater Márcio? Pode começar, está à disposição. Venerável mestre Dione, fratres, sorores, muito grato pelo convite que me foi feito hoje. É um prazer enorme estar reunido com vocês e compartilhar um pouco do conhecimento que eu pude adquirir durante esses anos aí que eu tive contato com esse texto tão fabuloso que é o texto do Anduat. Eu gostaria
antes de iniciar, né, de reforçar, né, que este é um trabalho que ele não foi realizado por mim. Tá? Ele foi realizado pela Sra. Debbie Barrett. Ela criou um podcast e divulgou, e está público ainda no site da loja, da grande loja da língua inglesa, né? E pode ser acessado por qualquer um. Mas é um material que me inspirou, né? Durante o período que eu estava aprendendo inglês, né? Eu comecei a buscar algumas fontes alternativas, né? Onde eu pudesse aprender com algo que realmente me fizesse despertar para o idioma, né? Então, eu busquei ali na fonte dos nossos colegas da língua inglesa, né? Eu busquei ali o conteúdo em inglês, né? E foi lá que eu encontrei esse podcast maravilhoso. E sem brincadeira, sem exageros, eu ouvi ele umas 100 vezes antes de entender o seu profundo significado, né? Não pela complexidade, mas pelo idioma, né? E depois que eu descobri exatamente o que era, realmente ele me despertou para essa chave magnífica que é a chave do Anduat. Bom, sem mais delongas, deixe-me compartilhar aqui a apresentação para a gente iniciar. Você está vendo a minha apresentação, Sara? Sim. Eu gostaria de reforçar, né, que essa é uma tradução autorizada do original disponibilizado em 2008 pela Grande Loja da Língua Inglesa para as Américas, e é um material que foi criado pela Sra. Debbie Barrett. Ela possui um mestrado em divindade do San Francisco Theological Seminary, em San Anselmo, na Califórnia, e um bacharelado de artes e estudos religiosos e koiné grego, da Kai College, Cedar Rapids, em Iowa. Ela é uma hipnoterapeuta clínica e alquímica certificada no Instituto de Hipnoterapia Alquímica e um mestre e aprendiz do programa de facilitação do Grupo Espiritual da MAP. Suas associações incluem a National Guild of Hypnotists, a Ordem Rosa Cruz Amor e a tradicional Ordem Martinista. E quando eu tive o grande prazer de conhecê-la, ela era uma das responsáveis, a curadora do Museu Egípcio Rosa Cruz, no Rosicrucian Park, em San José, na Califórnia. Um local que nós tivemos nosso primeiro contato, tive a oportunidade de conhecê-la e ela, então, me cedeu aí o texto original para que eu pudesse estudar, traduzi-lo e apresentá-lo. Antes de iniciarmos, eu gostaria de prepará-los, pedir para que vocês procurem um local bem confortável, aí onde vocês estão, busquem uma aguinha. A nossa viagem será um pouco longa. Nós temos aí pela frente 1h15, 1h30, mais ou menos, de apresentação. A primeira parte vai ser bem lúdica, né? Nós temos aí uma apresentação, a ilustração do texto, né, que eu vou ler, e a segunda parte ela realmente vai ser uma meditação, onde aqueles que assim desejarem poderão se aprofundar bem durante a viagem. Nós realmente vamos fazer uma viagem pelo Duarte. Do tempo dos faraós, no Reino Unido, conhecido como Egito, veio um texto de grande mistério e poder. Sua origem é desconhecida. Seu autor é desconhecido. A data em que foi escrito também é desconhecida. Sabe-se, entretanto, que o texto foi estudado nas antigas escolas de mistérios por mestres e alunos que investigaram
a sua grande sabedoria a fim de desvendar a verdade contida em seu interior. Verdade esta que tinha o poder de transformar a vida e até mesmo a morte, ou assim acreditava-se. Seja bem-vindo a este trabalho, que está dividido em duas partes sobre as antigas crenças egípcias a respeito da transformação, transição e evolução, tal como apresentado no texto chamado O Tratado sobre o que está na Câmara Oculta, ou Anduat. A primeira parte se concentrará principalmente em ajudar a mente do século XXI a entrar no mundo, muitas vezes estranho e surpreendente, dos antigos egípcios. Vamos fazer uma viagem de volta ao tempo dos faraós para aprender como eles viam o mundo natural e espiritual, como eles entendiam a alma e a justiça e o que era necessário para a evolução da alma. A segunda parte vai levá-lo em uma viagem através do Duat, como apresentado no texto do Anduat. Uma viagem que não é apenas para a morte, mas é tão benéfica para a vida como um meio de transformação. Bem, neste exato momento, você deve estar se perguntando: o que exatamente é o Anduat e por que eu deveria gastar meu precioso tempo aprendendo sobre um texto antigo? Na verdade, esta é uma excelente pergunta. O Anduat é um texto místico que narra a história da viagem da alma através do mundo invisível. Estamos todos familiarizados com a jornada da alma no mundo visível, que chamamos de vida, e todos nós estamos nela agora. O maior mistério ponderado, até mesmo pelos primeiros seres humanos, foi o que acontece durante o sono e após a morte. Porque o sono foi percebido como uma forma temporária de morte, os dois eram frequentemente ligados na sua explicação. Para os egípcios antigos, a vida, o sono e a morte eram vistos como passos na jornada cíclica para a iluminação e reintegração com o divino no Duat. Esta sabedoria antiga é apresentada de forma a expandir o seu interesse na jornada de sua própria alma. O Duat é simplesmente o reino onde os egípcios praticavam conscientemente os ciclos de sono e transição. O Anduat é o mapa nesta jornada da consciência da alma. É importante aqui salientar que, embora este trabalho tenha sido elaborado com base na pesquisa de alguns dos mais importantes egiptólogos dos nossos dias, Eric Herning, Betsy Bryan, Jan Nels Essman e Zahi Hawass, e alguns dos pensadores mais progressistas nos campos da psicologia, espiritualidade e misticismo egípcios, Theodore Abbott, Jeremy Nadler, Ellison Rodrigues e Ana Mancini, ninguém pode realmente afirmar que sabe o que um povo antigo pensava ou acreditava. Mesmo a nossa compreensão de sua linguagem deve ser considerada como um palpite, na melhor das hipóteses. Essa cultura, língua e religião estiveram completamente mortas por mais de 2000 anos. Nossa tentativa de reconstrução talvez seja melhor vista como uma série de peças de quebra-cabeças abrangendo 3,5 milênios, que exige
que o montador encontre a peça, decida a qual quebra-cabeça ela pertence e, em seguida, determine a sua colocação, sem o auxílio de uma imagem na caixa. Assim, após essa extensa introdução, vamos prosseguir com o nosso palpite do que era ser um egípcio cerca de 3.500 anos atrás e tentar entender o Anduate em seus próprios termos. Originalmente, o incrível poder desse texto era estritamente reservado para o uso do rei. Até mesmo os sacerdotes e místicos que passavam a vida a navegar e ensinar o texto não eram autorizados a gozar plenamente de seus benefícios. Pelo menos era assim até que um grande rei surgiu no sul, que conhecia bem os mistérios desse texto e determinou que as chaves do texto fossem conhecidas por todos os que tivessem olhos para ver e ouvidos para ouvir a sua profunda sabedoria. Na verdade, ele tentou recuperar e fortalecer seu país conquistado e dividido, orientado por esse texto de iniciação e transformação. O grande rei foi Tutmés III, quinto governante da 18ª dinastia. Fazia apenas 3 gerações desde que os Hicsos dominaram o país e governaram desde o norte. O sul, que na maior parte ficava sem ser molestado, era complacente, preferindo a segurança a atos descarados de guerra. Até que 3 grandes líderes surgiram em uma família, um pai e 2 filhos, que se reuniram no sul para recuperar sua dignidade nacional. 2 vezes eles falharam, o pai e o filho mais velho perdidos nas batalhas. Coube então a indomável viúva Ahotep, que significa paz da lua, que passou os 10 anos seguintes a criar o seu filho mais novo para terminar o que os outros não conseguiram, um destino que ele orgulhosamente cumpriu. Foi Amós quem expulsou os Hicsos e reuniu as 2 terras. Ele foi o primeiro rei da 18ª dinastia e começou o que é conhecido como o Novo Reino e a Era Dourada do Egito Antigo. No tempo que Tutmés III subiu ao trono, o país estava estabilizado e ganhando respeito no cenário internacional. Mas o clima religioso ainda era incerto. Os Hicsos não tinham se preocupado com a manutenção dos templos ou com o papel religioso supremo que o rei foi ordenado a cumprir. Por cerca de 150 anos, os deuses e deusas do Egito tinham sido ignorados. Sob o Reino Unido de Hatshepsut e Tutmés III, puseram-se a restaurar não só as relações militares, comerciais e diplomáticas, mas o lançamento de uma nova era de arte, arquitetura e restauração da alma da nação. As chaves para esse texto foram conhecidas e utilizadas neste tempo distante e em uma cultura tão diferente da nossa, mas com o tempo, elas foram perdidas, ou talvez estivessem apenas escondidas, até que essa sabedoria fosse novamente necessária para a humanidade. Mas desta vez, não é apenas para ser usado pelo rei. Pelo contrário, como afirma o texto em mais de 14 lugares distintos, o conhecimento do presente texto é benéfico para todos. Ele provou-se milhões de vezes mais útil para aqueles acima da terra
sobre a terra e na terra. Esta é certamente uma reivindicação de ostentação e pode-se facilmente rejeitá-lo como um exagero decorrente de um tempo e lugar onde eram criados em uma escala grandiosa. Se, no entanto, a partir da cultura da realidade virtual do século XXI, pudéssemos caminhar no tempo, na cultura e na cosmologia do Egito Antigo, mais uma vez poderíamos encontrar uma chave para a transformação pessoal. Este é o seu convite para vivenciar o texto e o momento do Anduarte, para fazer a viagem através das horas da noite, como o sol faz ao fim de cada dia, e então surge no amanhecer, renovado, revitalizado e totalmente vivo. Queira se juntar a nós nesta viagem em duas partes emocionantes. O primeiro passo de nossa jornada deve começar afastando-nos de nossas preocupações de uma forma consciente, bem como deveremos deixar de lado nossos padrões modernos de pensamento, nossas presunções e preconceitos, com o objetivo de entrarmos no tempo e na maneira de pensar dos antigos egípcios. Primeiramente, isso exige uma mente aberta e boa vontade para suspender o julgamento, como se faz ao visitar uma outra região, cultura ou mesmo a casa de um amigo. Senhora Johnny, eu vou pedir a gentileza de que feche o microfone que está aberto. Sim. Do Ronaldo. Ronaldo Silber tem algum chiado que está tirando a concentração. Se puder ficar de olho, eu agradeço. Me desculpem parar. O Antigo Egito foi um tempo e lugar existindo na dualidade, não como preto e branco absoluto, que são tão familiares na era moderna, mas como um entendimento de que para tudo há duas apresentações opostas da mesma coisa. Por exemplo, o dia e a noite, o bem e o mal, são como dois extremos de um mesmo princípio ou dois lados da mesma moeda. Como tal, o outro lado da moeda nunca foi procurado para ser destruído e entendeu-se que, mesmo o mal, poderia ser transformado para servir os propósitos do bem. O principal exemplo desta filosofia pode ser encontrado na história das lutas de Horus, o filho de Osíris, que lutou contra Sete para vingar o assassinato de seu pai e tomar o seu lugar de direito como rei. Mas Sete era também o tio de Horus. Eles lutaram por muito tempo e, no final, quando Horus podia ter matado aquele que foi seu adversário ao longo da vida, ele preferiu aproveitar o poder de Sete e transformá-lo para servir o bem de todos, em vez de seus desejos egoístas. Para Sete foi dado o reino da Terra Vermelha, o deserto, para reinar. Sete tornou-se um deus primordial para os militares e foi ainda estabelecido como o deus do Estado, quando um rei chamado Sete I assumiu o trono. Esse conceito de aproveitar e direcionar conscientemente toda a energia
era fundamental para os egípcios, tal qual foi o entendimento do conceito cósmico de Maat, que realizou todos esses opostos em harmonia. Maat tem sido muitas vezes mais simplificada e traduzida como equilíbrio ou justiça. Estes são atributos de Maat, mas o entendimento dos egípcios tinha mais a ver com a harmonização da diversidade. Consideremos, por um momento, os extremos apresentados pela geografia do Egito. Apenas 10% das terras podem sustentar a vida humana, enquanto os 90% restantes formam um dos desertos mais inóspitos do planeta. O equilíbrio não é possível com esses tipos de estatísticas. Mas a harmonia, sim. Todos os anos, com as enchentes do rio Nilo, a água fluía para fora das margens, possibilitando as colheitas no deserto. Na verdade, muitas vezes o Egito teve tal abundância de estoques de alimentos que mesmo durante períodos de fome em outras regiões, as pessoas vinham ao Egito em busca de alimentos. A manutenção de Maat era a responsabilidade de cada pessoa, quer seja dos negócios ou nos assuntos pessoais. Era ao rei que cabia a maior responsabilidade pela preservação da harmonia. De fato, o rei tinha de manter Maat em todos os níveis, inclusive assegurando que o sol iria nascer e que o Nilo teria suas enchentes. Ridículo, a mente moderna pode dizer. Estes são eventos cíclicos causados pela natureza. Nenhum homem é responsável por eles. Os antigos egípcios ficariam completamente confusos com tal declaração. Claro que são ciclos naturais, e eles acompanhavam esses ciclos bem antes que muitas civilizações tivessem a linguagem escrita. Mas os ciclos não são absolutos. Houve anos em que o Nilo não inundou. Cientificamente, pode-se explicar ao nosso amigo antigo que a enchente do Nilo é realmente causada pelas chuvas de monção na África e que as águas, em seguida, viajam milhares de quilômetros antes mesmo de chegar ao Egito. Se não houve chuva suficiente na África, o Nilo não inundará. Ah, mas por que as chuvas não caem na África? Então seria a pergunta lógica. E a resposta egípcia é: as chuvas não caem porque Maat não foi preservada. Tudo na vida egípcia foi também entendido simbolicamente. Assim como o fracasso das cheias do Nilo foi atribuído simbolicamente a um desequilíbrio cósmico, assim também era cada aspecto da natureza e da vida. Agora, dando mais um passo na compreensão de Maat, voltamos-nos para o Oriente e prestigiamos o vivificante evento cíclico de sua perspectiva, a jornada diurna do Sol. Maat não só fornecia a harmonia no caos, mas era, na verdade, o ciclo de energia pela qual a vida foi dada e sustentada, como a inalação e a exalação. Ra, o Deus Sol, fornece a energia abundante necessária para sustentar vida para tudo e para todos. Como, então, era sustentado o Deus Ra? Para os antigos egípcios, Ra não era uma fornalha nuclear, cuja reação em cadeia de explosões de hidrogênio diariamente iluminava seu céu. Não, Ra era um Deus, e como todo Deus, precisava se alimentar e respirar para viver. Mas só uma coisa poderia sustentar os deuses, e isso era oferecido por Maat, a partir do coração de uma pessoa harmoniosa, uma pessoa que viveu em harmonia com seu coração. Maat
Era um ciclo de vida, promovendo energia fornecida pelo sol benevolente, gratamente recebida e harmoniosamente compartilhada com todos os outros seres. E, em seguida, devolvida como uma oferta a Ra, mantendo o ciclo. Essa foi realmente a mais bela e nobre progressão que já foi concebida para inspirar uma civilização em sua maneira de pensar, falar e agir a partir da energia, da unidade e amor. O nascer do sol, para os antigos egípcios, não era apenas o anúncio de um novo dia. Também lembrava o primeiro dia da criação, quando o sol nascia de um monte no meio das águas de Num, iniciando o primeiro ciclo. E na mente egípcia, não houve incongruência de ver este grande evento cosmológico simbolicamente representado pela mais humilde das criaturas, como o escaravelho rolando seus ovos em uma bola de excrementos de animais. Da mesma forma, eles viam o sol nascer metaforicamente maior e mais poderoso. O rei era o filho do Deus Sol na terra, diariamente realizando um ritual matutino que oferecia a Maat seu coração harmonioso de volta para Ra, em nome do seu povo, garantindo assim que Maat continuaria a circular livremente em abundância. Um outro ponto de consideração, à medida que nos ajustamos ao modo de pensar e ver egípcio, é o conceito da alma. Primeiro, será necessário adicionar 3 novas palavras ao nosso vocabulário. Mas não se preocupe, são palavras muito curtas e elas são fáceis de lembrar. No entanto, elas representam um paradigma espiritual muito sofisticado, que poderia até mesmo ser comparado com o pensamento psicológico e metafísico da era moderna. Em ordem de posição na escala evolutiva, em primeiro lugar, ao Ka. O Ka é mais diretamente ligado à vida física. É o Ka que necessitava da múmia, a fim de ter uma casa material que deu origem à escultura de estátuas de Ka, apenas no caso de algo acontecer à múmia. O Ka pode ser igualado com o espírito de cada pessoa, a personalidade e as experiências de uma única vida. O Ka, no entanto, estava intimamente ligado a outros espíritos Ka, de seus ancestrais diretos e até mesmo de toda a humanidade. Este último conceito foi posteriormente exposto no século XX pelo psiquiatra e místico Carl Jung, em sua teoria do inconsciente coletivo. O objetivo do egípcio em evolução era diferenciar-se desse grupo K coletivo para progredir como uma alma individual, como um Ba. Um desvio muito breve na antiga psicologia egípcia é necessária neste ponto. Muito ao contrário das crenças dos antigos gregos, os egípcios não tinham um conceito do indivíduo. A autodeterminação, a individualidade e o livre-arbítrio só foram compreendidos por aqueles que foram educados e pela elite espiritual depois de passarem por treinamento e iniciações para este propósito. Para o egípcio comum, sua vida era determinada por seus ancestrais e familiares, sua posição na vida e os deuses. Até mesmo os seus corpos não eram verdadeiramente seus. Membros e órgãos eram manifestações de diferentes deuses e, como tal, sujeitos à proteção e direção divinas. A separação de um Ka a partir de um grupo de alma e de redefinição de si mesmo como um indivíduo
Era, de fato, o mistério por trás do mito de Osíris, sua morte, desmembramento e remontagem de si mesmo na forma de múmia. Era o símbolo da etapa pessoal da evolução. O Ba, por outro lado, era apenas vagamente ligado ao corpo físico e era geralmente representado por um pássaro com cabeça humana, à semelhança da pessoa a quem ela pertencia. Como um pássaro, o Ba podia ir e vir como desejasse, e até mesmo voar para diferentes domínios, como o Duat. A conexão e direção consciente do próprio Ba foi outro avanço na escada evolutiva. Na terminologia de hoje, isso pode ser equiparado a uma pessoa que desenvolve a consciência da alma, a conexão do seu eu superior e até mesmo ser capaz de viajar magicamente nos planos superiores. No Duat, um K que ainda não esteja individualizado não é punido ou condenado. Ele simplesmente retorna para tentar novamente. É no nível do Ba que o texto se torna mais benéfico. Como o Ba ou enfrentará algumas áreas de crescimento antes de retornar, ou serão capazes de enfrentar o seu bloqueio final e evoluir para um espírito Ak. O espírito Ak é aquele que é iluminado e agora brilha como o sol, o próprio Deus. O Duat é preenchido com espíritos Ak que ajudam tanto os viajantes da noite como os viajantes do tempo na transição. É a meta de todos os egípcios se tornar um espírito Ak. Mesmo os antigos reis do Egito são contabilizados no Anduat. É o conhecimento desse ciclo cosmológico divinamente ordenado e numerosos aliados disponíveis que é o propósito deste texto. No conhecimento há poder, e nesse conhecimento há o poder da transformação. Dando mais um passo para o tempo e a mente dos antigos egípcios, precisamos gastar alguns minutos compreendendo sua cosmologia. A visão de mundo egípcio, como a maioria das culturas pré-científicas, expressa a relação entre a natureza, os corpos estelares e da Terra, em termos de deuses e deusas. Os atributos de cada divindade refletem o entendimento cultural da energia ou o efeito que uma determinada estrela, planeta ou fenômeno natural teve sobre a Terra ou sobre a humanidade. Também deve ser notado que estaremos enfocando apenas uma das várias cosmologias do Egito Antigo, o que está mais diretamente ligada ao texto do Anduat. E isto pode parecer uma afirmação estranha aos ouvidos modernos, mas a mente egípcia foi extremamente flexível em matéria de religião e espiritualidade. Na verdade, eles não tinham problema algum em ter 4 ou 5 mitos da criação, como um Deus diferente creditado com a criação. Não é que todos os egípcios tenham conhecido e participado de todas as práticas religiosas associadas com todos os diferentes mitos da criação, porque eles foram localizados regionalmente. Mas há evidências de peregrinações de grandes distâncias a fim de participar de importantes ritos anuais. O rei, ou o seu nomeado, sempre foi o chefe ritualístico ou o grande mestre, se você preferir, para todos os templos e toda a observância religiosa. Cada deus, deusa e templo foram sancionados e apoiados pelo Estado a serviço de Maat. Os egípcios
foram cuidadosos com seus registros, precisos na arte e arquitetura e até mesmo rígidos na sua forma de governar. Mas a natureza e a vida são flexíveis, pelo que a sua relação com a presença do divino manifestado em vida e natureza foi igualmente flexível. Todas as histórias da criação e todas as divindades apontaram para as verdades místicas, e mesmo isso era tudo o que se importava naquele momento. Esta é, talvez, a razão por que eram tão flexíveis em sua teologia. O domínio desse Deus, ou deusa, foi quase como a ascensão e queda da popularidade de um time de futebol ou das celebridades. Pode-se sempre optar por ir com a equipe atual da vitória, as divindades favorecidas pelo rei reinante. Mas, se a família sempre foi seguidora de Osíris, então seria sempre um seguidor de Osíris, venha cheia do Nilo ou a fome. No Egito, a maior honra outorgada a um deus era quando o faraó incorporava o nome de um deus ao seu próprio nome. Por exemplo, quando o primeiro rei da 12ª dinastia tomou o nome de Amenemhat I, estava declarando que ele era o braço direito de Amon, seu número 1. E Amon era agora o deus do Estado. Uma posição anteriormente ocupada por Ra, o deus Sol, durante o Antigo Império, e Montu, o deus da guerra, durante a maior parte do Reino Médio. Amon era um deus relativamente desconhecido no panteão, apesar das referências a ele terem sido encontradas em um texto e uma pirâmide que datam da 5ª dinastia. Na verdade, a relativa obscuridade de Amon vai de encontro com a sua natureza geral, já que seu nome significa literalmente o oculto. Você pode até ter notado a semelhança do nome do Deus com o nome do texto que iremos analisar, e você está absolutamente correto. Os dois estão ligados. Na verdade, como veremos em breve, o Antuat, ou Câmara Secreta, é o reino de Amon, que é o oposto da expressão de Ra, as expressões visíveis e invisíveis do Sol. Essa dualidade foi ainda confirmada na 12ª dinastia, quando os deuses estavam unidos e referidos como Amon-Ra, o rei dos deuses. Após a 12ª dinastia, no entanto, os egípcios foram conquistados pelos Hicsos e não foi até a 18ª dinastia que o deus foi elevado à proeminência absoluta através da devoção de grandes reis como Tutmés I, Hatshepsut, Tutmés III e Amenófis III. Agora, se você puder visualizar a seguinte imagem, podemos olhar para o cosmos antigo, a fim de compreender o contexto do Anduat. Começaremos por desenhar mentalmente o universo como um círculo com uma grande borda externa, representada por uma fita de água que flui ao redor da circunferência do círculo. A água é chamada de Num. Num é a expressão divina do infinito potencial não manifestado de que a vida se manifestou pela primeira vez e surgiu. O Big Bang antes do Bang. Você pode até encontrar uma semelhança com a antiga visão de mundo judaico cristão, que também registra a água como um elemento primordial da criação,
sobre a qual o Espírito de Deus pairava. A razão de que Num só tinha permissão para fluir na circunferência da criação é o devido ao fato de que Atum, o grande Deus, se fez emergir das águas e abriu espaço para a criação, empurrando para trás as águas. Os primeiros rebentos de Atum foram Geb, a terra, e Nut, o céu. Por favor, note que Geb não é o Deus da terra. Ao contrário, ele é a terra. E também Nut era o céu. Os egípcios entendiam que a terra estava viva e era divina. Na verdade, a terra e o céu estavam tão perto da divindade que eles foram criados em primeiro lugar. E os seres humanos tinham o privilégio de viver em e dentro desses dois deuses. Vou explicar o dentro em um momento. Geb e Nut eram expressões do grande amor de Atum, e eles expressaram o amor uns com os outros. Atum estava satisfeito por um tempo, mas eventualmente ele queria que a sua criação pudesse continuar a crescer, a se expandir. Tornou-se necessário que Geb e Nut tivessem de deixar seu abraço perpétuo, para que pudesse existir espaço para mais criaturas. Na sequência, Atum criou Shu, a respiração, ou o espírito. Shu foi colocado em pé sobre Geb, elevando o corpo humano arqueado de Nut sobre sua cabeça, separando assim os amantes e deixando espaço para a criação continuar. Nut é o céu no sentido mais amplo possível. Seu corpo, salpicado de estrelas, é o plano sobre o qual todas as esferas estelares movimentam-se em seus ciclos. E foi através do seu corpo que o Sol viajou a cada noite, escondido da vista apenas para nascer de novo na aurora seguinte. Ela está posicionada de forma que apenas as pontas dos dedos das mãos e dos pés pudessem tocar a terra no leste e no oeste. Sua cabeça é sempre colocada no oeste para que ela possa engolir o sol, que está morrendo, e dar a luz a ele novamente no leste. O reino do Duat era a passagem através do seu corpo, e esse reino era governado por Osíris, como o primeiro deus a morrer, e assim o primeiro a ser ressuscitado. Como o acima, que fornece a reflexão para o que está abaixo, o Duat estava escondido dentro do corpo da deusa. E foi Amon, o oculto, que foi entendido a reinar tanto acima como abaixo deste lugar de transformação secreta. Como prometido há poucos momentos atrás, agora vamos explicar a afirmação de que os seres humanos vivem dentro e na divindade, como expressado na terra e o céu. Assim como Nut leva o sol morrendo, representado pelo deus Atom, o Criador, em si mesmo, de modo a rejuvenescer e transformá-lo em direção ao sol nascente, expressado pelo deus Keper, o escaravelho, o mesmo acontece com a grande deusa ao levar a pessoa na transição ou morte para realizar a viagem de transformação e renascimento. Mas o mistério e a força desse texto é que ele não é apenas uma jornada para aqueles que passaram pela transição. Ele é benéfico para aqueles que estão na terra, em terra e debaixo da terra. Essa citação da 12ª hora do texto diz claramente que a transformação e renascimento estão disponíveis para todos aqueles que estão atualmente a residir em Nut
Geb ou em Num. Você acabou de dar vários passos no tempo e na mente dos antigos egípcios. E espero que você esteja intrigado a fazer uso deste novo conhecimento em uma viagem através do Duarte na próxima parte desta jornada. Que esse antigo entendimento de vida possa fornecer uma nova maneira de ver o que está ao redor e dentro de você. Vamos agora nos preparar para a segunda parte. Peço que todos sentem-se confortavelmente, permaneçam com seus microfones desligados para que não tenhamos interrupções durante a meditação e façam agora 3 inspirações profundas positivas, relaxando o seu corpo. Inspirem profundamente, retenham o ar nos pulmões, o quanto lhe for confortável, expire lentamente pelo nariz. Retenha o ar nos pulmões, o quanto lhe for confortável, e expire lentamente pelo nariz. Fechem os olhos e visualizem por um instante o sol brilhando forte no céu em sua jornada diária, nos fornecendo seu calor e sua energia vitalizante. Leve a sua consciência à sola dos seus pés, da mente. Energia solar e ativando cada molécula do seu corpo. Agora, sinta a sensação dessa energia fluindo pelos seus pés, através da parte inferior de suas pernas, chegando até os seus joelhos, vagarosamente envolvendo com todo o seu calor radiante a parte superior de suas pernas. Seguindo para a região do seu quadril. Respire profundamente e sinta a energia fluir pelo seu abdômen, ativando e revigorando todos os órgãos internos localizados nesta região. Continue a respirar profundamente e sinta a energia do sol fluindo pelo seu tórax, enquanto respira e sente o ar entrando nos seus pulmões, trocando energia com a corrente sanguínea e fluindo por todo o seu corpo, passando pelo coração e retornando novamente para os pulmões para realizar uma nova troca de gasões. Sinta essa energia fluindo de seus ombros para os braços, passando pela parte superior dos cotovelos, pela parte inferior, pulsos, mãos e dedos que vibram mais forte neste momento. Continuem respirando profundamente, enquanto
a energia solar faça o caminho inverso. Dos dedos para as mãos, pulsos, parte inferior, cotovelos, parte superior e novamente chegando aos ombros, onde segue para o pescoço e envolve toda a sua cabeça. Relaxe. Relaxem completamente o seu corpo e foque a sua consciência em um ponto no centro de sua cabeça, na glândula pineal. E sinta a energia vibrando de forma luminosa, como um ponto de luz que aumenta cada vez mais sua intensidade e calor. Respire profundamente e visualize esta energia envolvendo toda a sua coluna vertebral de forma radiante. Enquanto você respira, sente a energia vibrar intensamente seu corpo, da pequena porção celular, até que envolva totalmente e você se torne pura luz. Na primeira parte desse trabalho, nós demos diversos passos no tempo e na mente dos antigos egípcios, como uma introdução à sua cosmologia, espiritualidade e mitologia. Agora é hora de entrar no texto do Anduat em si. Isso não será necessariamente uma meditação, mas pode ser usado como tal. Caso contrário, pode simplesmente ser ouvido como uma visita guiada e como uma explicação deste texto fascinante. De qualquer maneira, você está convidado a trazer algo de si mesmo ou da sua vida que você gostaria de transformar. Um comportamento ou um padrão de pensamento, um relacionamento ou qualquer outra área de desarmonia de sua vida. Entendendo que a transformação é só para quem toma a jornada de autoconhecimento e nunca para mudar o outro, vamos agora entrar na barca da noite, à espera do Deus Sol, onde cada um de vocês agora é Ra, o Deus ou a deusa Sol, começando sua viagem através do Duat, para renascer com a aurora. Seja bem-vindo à viagem. À primeira hora. Ao entrar na primeira hora da noite, no Ocidente, Ra é recebido com muita festa e alegria por todas as criaturas e divindades do céu. Ra é acolhido em casa e louvado, mas este também é um momento de desorientação e de adaptação novamente. O reino do Duat é um reflexo do que está embaixo e, como tal, é uma imagem invertida. Na primeira hora, as coisas estão começando a fazer sua mudança, mas haverá mais 2 horas para o ajuste gradual antes da inversão total, na quarta hora.
É como a mudança que se experimenta a cada noite, com a transição para o sono, ou similar à mudança durante a meditação profunda. Não há razão para estresse ou preocupações, pois Ra está cercado no barco da noite por um grupo leal e um guia fiel, a senhora da barca. Nesta atmosfera de apoio e amor, Ra é capaz de liberar os aspectos que o mantêm ligado ao mundo material da luz do dia. Aqui, no reino de mistério e espírito, onde Nut respira diretamente a partir do sopro divino de Shu, assim como ele sustenta, Ra sai das estruturas físicas, emocionais e mentais necessárias à vida diária. É do Anduate que a alma vive, se move e tem seu ser. A mente consciente ou analítica é deixada de lado em favor do subconsciente, que prontamente fala a linguagem dos símbolos e metáforas. O Ka e o Ba ainda estão unidos, porque é a viagem em si que vai peneirar o Ka a partir do Ba. É como a palha apanhada no vento do espírito, ela será levada adiante enquanto o Ka cai pesado na trilha do chão do barco. Não se preocupe, eterno Ra. Para o Ka de alguns dos seus fadados seguidores, como o do trigo, que prevê as necessidades diárias das gerações sobre a terra, o Ka vai voltar aos antepassados e aguardar outra encarnação para aprender e crescer na luz. A segunda hora. Movendo-se agora com o fluxo do rio, a barca da noite entra na segunda hora. Um lugar que parece muito familiar. Aqui, os campos são estabelecidos e atribuídos após a inundação anual. As sementes são plantadas e as lavouras são cultivadas. As sementes são aqueles pensamentos, palavras e ações plantadas na vida. Elas crescem agora como um reflexo do estado de coisas no mundo físico. Ra, o Deus que resplandece os raios de luz e vida em abundância sobre a terra, agora olha para os frutos deste trabalho de amor. Você está agora convidado a ver a área de desarmonia que você trouxe consigo para o Duarte, como uma semente que você coloca nas profundezas da rica terra preta que foi trazida pela inundação do mundo. Como você vê, ela brota e cresce rapidamente em algo que representa essa preocupação para você. É um símbolo e uma chave para restabelecer o equilíbrio. Estas primeiras 4 horas são uma preparação, uma orientação e um teste. É como as câmaras exteriores do templo, cada uma tendo o candidato mais em si mesmo, ao se aproximar do santuário da verdade e do conhecimento maior. Olhe mais uma vez o símbolo que está diante de você e mantenha-o em sua mente subconsciente, conforme a barca continua a sua jornada. A terceira hora. Ao entrar na terceira hora, você encontra novamente este mundo como sendo de inversões,
desconexão e confusão. A ordem natural estabelecida é confusa e silenciosa, exceto pela voz de Ra chamando os habitantes dessa hora. Você pode ter uma sensação de fragmentação ou desintegração daquelas partes de si mesmo que são forçadas a manter as máscaras e ilusões mantidas na vida física. Após o plantio e a colheita, seguiu-se sempre o longo e quente verão egípcio, mas não aqui no Duarte. Navegando até a terceira hora, a terra agora está inundada pelas águas do rio Nilo. A inundação foi a presença de Num cobrindo a terra estéril com o potencial não manifestado. Aqui eliminou todas as colheitas. Os reflexos dos frutos do seu trabalho diário no mundo físico são varridos como se nunca tivessem existido. Você pode perceber como está se sentindo enquanto observa todas as plantações, incluindo a que você plantou, agora submergir sobre as águas de mundo. Toda a energia é reciclada. Este é o retorno daquilo que uma vez foi criado no mundo físico para a vastidão do potencial indiferenciado da criação. Não tenha medo, grande Ra. O que é eterno nunca pode desaparecer ou ser consumido. Está dentro de você e protegido com segurança na barca da noite. A terceira hora é uma limpeza da ilusão. O primeiro de vários passos em direção à visão verdadeira e clara. Para aqueles que têm conhecimento do que o físico é apenas transitório, a jornada através dessa hora é suave e fácil. Lembrando-se de que você empreendeu essa jornada para se transformar. A jornada está à frente e não para trás. Você pode ouvir o apoio de todos que tomaram essa embarcação deste rio antes de você. E você é encorajado. A quarta hora. Agora é o momento da separação e das decisões. Estamos entrando na terra de Sokar. O mundo das inversões agora vira completamente de cabeça para baixo. Sokar é um dos deuses mais antigos. Ele é o deus da necrópole. Estamos agora no seu reino de deserto. A água do rio secou e a barca agora deve ser rebocada. E é a completa escuridão. Esta é uma terra de criaturas místicas e fantásticas que ajudará ou impedirá o seu progresso. Tudo depende do que você sabe ser verdade. O Deus Sol não pode trazer luz para esta Câmara do Duarte. Ra está agora cego pela escuridão. Os olhos de Ra são a fonte de sua percepção e grande poder. Mas agora, seus olhos estão escuros e precisam de renovação e revitalização.
Navegar nesta hora é difícil, mas Maat está aqui e seu barco é habilmente guiado. Esta hora é dividida pelo caminho descendente do Rosital, a entrada do arrasto. Esta é a jornada que leva o corpo para dentro do túmulo, à medida que é arrastado até o seu lugar de descanso final. É aqui na quarta hora que aqueles que ainda estão ligados ao carro ancestral são impedidos de cruzar o limiar. Para navegar com sucesso o misterioso caminho do Rosital, a pessoa deve primeiro tornar-se um indivíduo. A evolução não pode prosseguir se a alma não se esforçar por si mesma. A iluminação não pode ser alcançada pela alma que não a deseja com toda a sua energia. É no processo de trilhar o caminho de Rosital, a descida ao túmulo, que se pode vislumbrar o Inhet, o enigma da vida. Neste reino misterioso e alegórico, segue o caminho de Rosital. Você também pode notar um segundo barco menor que atravessa o caminho. É o símbolo que você recebeu na segunda hora. Ele não deixou você, mas o acompanha separadamente por um tempo nesta jornada. No portão final do reino chamado à beira da eternidade, Ra deve agora escolher a transformação na matriz da ressurreição do outro lado. Maat está presente e há muito apoio para o próximo passo, mas é sempre uma escolha mudar ou permanecer o mesmo. A quinta hora, sentindo o desejo de sua alma, Ra cruza o limiar e entra na quinta hora. A barca noturna ainda está sendo rebocada nas areias das terras de Sukar. Ra é recebido com uma série de epitáfios declarativos. Pacificador do Oriente, Senhor da vida, Abridor da terra, aquele que desbloqueia a terra, Pacificador do contracéu. Esses títulos enigmáticos proclamam o poder do evento prestes a acontecer. Este é o lugar secreto da transformação alquímica. A união do fogo e da água. Aqui, descobrimos que a alma de Osíris foi envolvida por uma crisálida na caverna de Sukar e agora está se transformando em nova vida. Heper guia a corda, puxando a barca com o Ba de Ra
simbolicamente em união com a ressurreição do Pai de Osíris, reunindo assim o que é separado a cada dia. Esta união alquímica de Ra-Osíris rejuvenesce o ciclo de luz e vida por mais um dia. Este é o mistério do Enlete, e a abominação de todas as coisas que se opõem a Maat. E é por isso que seu símbolo de desarmonia tinha de estar em embargo separado. Aqui, na quinta hora, há um renascimento espiritual para aqueles que estão prontos para abraçar uma nova vida como um todo unificado. Mas você está certo. Esta ainda não é a conclusão da jornada. Ainda há muito o que fazer antes do amanhecer. E você junto com ele. Aqui, você realizou uma parte da grande obra. E há uma grande alegria. A sexta hora. Agora, na sexta hora, o fluxo de água retornou e a barca noturna novamente é remada em vez de ser puxada por corda. Nas profundezas da terra de Sukar, a necrópole do Duarte, as águas que correm são o Num, o fluxo do potencial indiferenciado, do qual tudo foi criado e no qual todos retornarão, a menos que o ciclo possa ser quebrado pela iluminação. Este reino é povoado pelos reis do passado e todas aquelas almas Ba iluminadas, os espíritos Ak, que lutaram com sucesso contra Apófis, a manifestação daquilo que se opõe a Maat. Eles estão todos aqui para contribuir com a sabedoria das eras e testemunhar o próximo estágio da transformação, na qual o corpo físico desmembrado de Osíris está unido e rejuvenescido pelo deus Keper. As águas da criação servirão um papel vital do renascimento de Ra-Osíris, como Keper, o deus da aurora. Aqui, na hora mais profunda da noite, o corpo revitalizado de Osíris pode agora receber a luz do Ba unido de Ra-Osíris. Mas o processo de restaurar os olhos solares deve continuar por várias horas. Os olhos são o poder do Deus Sol, que ainda não atingiu sua força total. Este mistério é fortemente protegido de todo perigo, pois o fracasso significaria a morte de toda a criação. Então, por enquanto, a luz e a vida estão unidas e começam a jornada em direção ao amanhecer. A sétima hora. Nós entramos agora na câmara secreta de Osíris, o lugar onde o Deus ressuscitado, reunido e transformado, você encontrará seu primeiro teste. A barca da noite avança sem água. As águas de Num não estão presentes aqui. E sem a possibilidade de reboque, a barca navega pela magia de Ísis e do mago ancião. Ra proclama seu propósito revitalizado. Eu vim para iluminar aquele que está nas trevas. Você vê? Mesmo que uma tremenda quantidade de trabalho tenha sido realizada, ainda há aquela questão de desarmonia e escuridão que você trouxe. Ela tem lhe acompanhado e esperou até este momento para trazer todo o seu peso para bloquear o seu progresso.
e mandá-lo de volta para a escuridão. É um confronto, mas você não está sozinho e obteve um conhecimento inestimável na sexta hora. De todos os espíritos Arque que lutaram contra a sua manifestação pessoal de Apóstolos. Convido-o agora a colocar-se cara a cara com o símbolo que você recebeu na segunda hora. Veja-o tão grande ou até maior que você e ouça qualquer mensagem que precise expressar para você. Lembrando que você não é mais a pessoa que você era na segunda hora, talvez agora você possa ver a situação de uma perspectiva diferente, ou ver uma nova possibilidade. Isis e o Mago Ancião estão aqui para intervir ao seu comando. A desarmonia deve ser completamente neutralizada para que você continue. Luz. A luz de Ra deve brilhar na escuridão e iluminar todos os aspectos da questão. Não luz de seus olhos, pois eles ainda estão rejuvenescendo, mas a luz do seu coração. Respire Maat nela. Talvez você até veja o símbolo mudando diante de seus olhos à medida que se transforma em um aliado que agora emprestará sua energia ao curso de sua evolução. Este é o objetivo desta misteriosa câmara. Parabéns! A transformação da desarmonia em Maat restaurou o fluxo de energia divina. Você agora se move suavemente para a 8ª hora. Aqui, o Ra, rejuvenescido e vitorioso, brilha em cada uma das 10 cavernas, onde os deuses e deusas entusiasticamente respondem à sua voz. Você pode até imaginar que a jornada pelas cavernas simboliza o caminho maior que o Sol segue a cada dia, à medida que circunda a Terra. Movendo-se nesta hora misteriosa, Ra cumprimenta e restabelece sua conexão com seus apoiadores, protetores e seguidores, os espíritos Arque que habitam as cavernas, que representam a diversidade da criação. É importante que o Ra recém-transformado se reconecte, porque também vemos que os habitantes da 8ª hora
foram eles mesmos vestidos novamente, indicando que todas as coisas foram renovadas com essa união alquímica de Ra Osíris. Há sons de celebração saindo das cavernas, indicando a resposta alegre das abelhas, touros, gatos, artesãos e mulheres. E você pode notar, no canto mais distante dessa câmara, a aparência de uma serpente muito especial, chamada de a Serpente do Renascimento. Aparece nessa hora, logo após o encontro e transformação de Apophis. Apenas observe isso por enquanto. Ele retornará para um propósito muito grande. De fato, o Duarte inteiro responde a esta misteriosa união que antecipa o renascimento de um novo dia e os dons necessários para que a vida continue na Terra como um reflexo daquilo que está em cima. A 9ª hora agora dá a Ra e sua tripulação e remadores leais a chance de descansar e reprovisionar pelo restante da jornada. Há água para a barca flutuar e há muito pão e cerveja para todos. A luz abundante sendo fornecida por uma manifestação de sua nova perspectiva. Questões e situações são iluminadas com a nova luz, eliminando quaisquer obstáculos ao ciclo perfeito de Maat. Tudo está no horário e indo como planejado. A jornada foi árdua e aqui você é recompensado com o descanso. É também uma oportunidade para sentir o seu novo ser. Experimente a vitalidade do seu corpo rejuvenescido e alongue seus músculos psíquicos e espirituais. Como você está agora? E qual é o seu desejo para o restante desta jornada? A 10ª hora. Se você sentir um decréscimo em seu poder para projetar sua luz iluminadora, não tenha medo, grande Ra. Seus olhos solares logo estarão de volta à força total. Mas parece que, mesmo com sua restauração, há um desequilíbrio entre a esquerda e a direita. Ainda não há equilíbrio na percepção da dualidade. Este também é um processo e Kepler estabeleceu um plano em movimento que verá todas as coisas equilibradas e renascidas para aqueles que escolherem este caminho. Nem todos escolherão continuar nesse nível de perfeição, pois ainda não é tempo deles. Para aquelas benditas almas vá que ainda precisam de perfeição no plano físico, as águas de Nun têm uma lagoa aqui na 10ª hora. Na água, você também pode ver aqueles que ainda estão conectados aos seus espíritos Ka ancestrais, aqueles que escolheram não mudar, ou aqueles que falharam em enfrentar e transformar sua desarmonia interna. Todas essas almas são abençoadas, assistidas e instruídas por Ra, enquanto sua luz brilha, oferecendo iluminação em seu retorno ao reino físico. Falando da transformação da desarmonia, você pode notar, grande Ra, flutuando ao lado da barca noturna, há um barco menor com o símbolo do seu problema transformado. Muito em breve, ele retornará a você com toda a energia que foi derramada na desarmonia. Essa reintegração ajudará a alimentar o estágio final de sua transformação alquímica. A 11ª hora. Aqui, na 11ª hora, devemos mudar a metáfora
e retornar tudo ao seu caminho apropriado. Você, companheiro de viagem desta jornada interior, é verdadeiramente um reflexo do glorioso Deus Sol. Por esse tempo, você compartilhou seu caminho, experimentou a transformação como um só. Agora é hora de você se preparar para retornar ao seu corpo físico, transformado, revitalizado e renascido. Você se une à multidão de almas encarnadas buscando cura, crescimento e conhecimento. Há também as muitas almas que retornam, que durante esse dia serão unidas a um novo corpo físico no nascimento. A barca de milhões serve para transportar todas as almas em suas variadas jornadas. O grande Deus, alcançou o domínio do tempo e, com isso, há equilíbrio visual. Aqui, na 11ª hora, vemos Ra como o ser perfeito que emergiu da caverna de Socar na 5ª hora e se uniu a Osíris na 6ª hora. Seu poder e visão estão completos e os preparativos começaram para o renascimento. A grande serpente, a serpente do renascimento, tendo crescido com toda a sua energia e luz que foi gerada na 8ª hora, está sendo levada em posição para o renascimento na aurora. Esta serpente, como uma criatura de grande poder e energia, canalizará toda a energia de todos os símbolos transformados de todas as questões que todas as pessoas trouxeram para a jornada desta noite, incluindo a sua. A serpente do renascimento une o mundo, significando a união da terra e do céu de reflexões através da energia. A energia que todos nós trocamos em nossa respiração, nosso pensamento, nosso falar e nossas ações, assim como a energia que todos compartilhamos dos raios de luz e vida, abundantemente sobre toda a criação. São todos de uma fonte e essência representadas aqui como uma grande serpente. A hora da iluminação e do renascimento está quase chegando. O amanhecer, o arauto da criação, há tantos bilhões de anos, anunciará em breve o retorno do grande disco solar à sua jornada diária. Prepare-se para este ciclo misterioso, pois você é um participante e um reflexo disso. A 12ª hora. A hora chegou. O ponto culminante da jornada. A 12ª hora encontra a serpente do renascimento, agora em sua força total, no solo, antes da barca. A grande celebração e antecipação, tanto para os habitantes do reino, que estão trabalhando para assegurar a continuidade do ciclo, e para os milhões na barca, aguardando o momento misterioso. Até os deuses da criação primitiva estão presentes para emprestar sua energia. Nós vemos o Deus Keter na frente da barca, como ele é a forma matinal de Ra. A bola de ovos que ele colocou em movimento na 10ª hora, agora está pronta para se elevar acima do horizonte para uma nova vida. Existem 12 deuses que representam os aspectos do tempo, que agora puxam a barca através do corpo da serpente, a serpente do renascimento, agora chamada de a vida dos deuses. Como uma inversão da jornada por Lute, a barca é puxada da cauda para a boca, reunindo toda a energia
vitalidade e conhecimento necessário para o renascimento. Depois dos 12 deuses, há 13 deuses que têm um papel ativo neste estágio final da jornada. A progressão da barca através da cobra, como um processo energético, pode até parecer a conclusão do ciclo da energia Kundalini, um movimento físico que tem sua origem aqui no Duarte. Agora chegou o momento. A barca noturna não é mais necessária. O corpo de Osíris é transformado como Keter, o renovado Deus Sol, e embarca na barca diurna. Osíris, o senhor do Duarte, deve permanecer para governar as atividades durante o dia. Todas as outras almas embarcam nos barcos apropriados para levá-los de volta ao corpo físico ou para levá-los às mães que estão prestes a dar à luz. Keter está agora fortemente guardado, pois os inimigos da luz procuram explorar a vulnerabilidade da renovação para restabelecer a escuridão. Shu pega Keter em seus braços, leva o sol para o horizonte e o coloca em posição na unificação do dia e da noite. Luz e escuridão. Naquele nanosegundo, Keter, o senhor do tempo, preenche a grande dualidade. Então, com o amadurecimento daquele momento, a noite já passou e os raios do amanhecer atravessam o horizonte como um trompete do arado. A luz retornou e toda a criação é renovada no mistério. De volta às suas casas e em suas camas, as almas transformadas são devolvidas às suas formas físicas adormecidas, trazendo consigo todo o conhecimento, compreensão, iluminação e vitalidade que você acumulou na jornada desta noite. Você é um ser novo, renovado com o dia, e é sua a escolha de como você vai viver. Você será um reflexo da luz, contribuindo para a circulação de Marte, ou você criará obstáculos para a luz e restringirá o fluxo de Marte? Isso conclui nossa jornada pelas 12 horas do Anduate, a Câmara Secreta de Transformação e Renascimento. Espero que os símbolos e insights dos antigos egípcios tenham expandido sua compreensão e aprofundado seu conhecimento. Que você encontre nessa promessa do texto para ser verdade para você. Quem conhece esta misteriosa passagem será um bem provido espiritual. Você sempre sairá e entrará no Duarte e falará com os vivos. Uma verdadeira cura comprovada 1 milhão de vezes. Deixo-vos agora com uma citação das declarações finais do Anduate. O sopro de Ra pertence ao seu nariz. A respiração de Keter está com você, para que você viva e permaneça.
venerável mestre. Chegamos ao final. Maravilhoso. Estão todos aí ainda? Eu estou querendo saber. Fantástico. Fantástico. Eu vou ter que fazer olhando o vídeo, ouvindo o vídeo, viu, mestre? É muito profundo mesmo, é muito profundo. Eu espero de coração que todos vocês tenham conseguido compreender o texto do Duarte e que tenham conseguido levar durante essa segunda parte algo que necessitava de transformação, algo que necessitava de uma atenção especial em suas vidas e que vocês tenham conseguido realizar esse processo tão maravilhoso de transformação. Uma das coisas assim que muito me emociona em relação a esse texto é justamente a compreensão de que na vivência, né, da dualidade, né, nós temos que encarar, né, nossas adversidades, né, e trazê-las, né, para a harmonia da nossa vida, né? Esse é o propósito da transformação, né? Que a gente consiga enfrentar ali aquilo que está nos atormentando, nos preocupando naquele momento e possamos conviver, né? Fazendo com que aquela parte desarmônica, né, se torne uma energia harmônica em nossas vidas e que possamos então crescer em luz, né? Sempre, né? Sem ignorar que haverá sempre as trevas, né? Mas que até mesmo essas trevas podem ser convertidas para a luz que habita em nossos corações. Eu queria agradecer muito mesmo a sua disponibilidade de ter dado uma palestra tão boa para a gente. Eu adorei. E queria agradecer a presença de todos também, tá? E vamos nos despedir, porque depois de uma meditação dessa, sem palavras. Ok? Gratidão profunda a todos. Gratidão para você também, mestre. Imagina, sempre à disposição. Só paz profunda, venerável mestre, paz profunda a todos. Que possam todos, esta noite, dormir e voltar a Duarte, refletir, né, e acordar revigoradas no amanhecer. Que assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos, paz profunda. Todas as pessoas que estiveram aqui estão agradecendo. Fique ciente disso. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Paz profunda a todos. História com José.